da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. A disciplina é uma dimensão dos filhos. A disciplina é uma dimensão dos filhos, porque os filhos andam debaixo da disciplina. Bastardo não tem disciplina. Quem é o bastardo? O bastardo é o filho não residente, é o filho não nascido em casa, é o filho que não é educado na educação do pai e da mãe. O bastardo é aquele filho que é feito com a mulher de fora e é trazido em casa. Sabe qual é outra questão do bastardo? É que o bastardo olha para a madrasta e tem consciência de que essa não é minha mãe. Tudo que a madrasta faz para ele pode ser mesmo de bom, pode lhe corrigir, pode lhe repreender, pode lhe orientar. O que é para o bem da vida dele, vai sempre pensar: não, se fosse mesmo minha mãe, ia me falar mesmo diferente. Se fosse mesmo minha mãe, ia fazer diferente. Por quê? Porque não tem a dimensão de filho. Porque filho, ele tem a noção de responsabilidade, de que isto que o pai está a falar para mim, isto que a mãe está a falar para mim, são coisas necessárias para a minha vida. E você vê uma coisa muito interessante no meio dessa história toda. Normalmente os bastardos, eles têm dificuldade de se reverem naquilo que é as diretrizes da casa, as diretrizes do pai, as diretrizes que podem proporcionar crescimento. Por isso que você vê Paulo, quando ele está a falar sobre isso, ele lá mais à frente, ele começa a dizer assim, ele diz assim: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Versículo de número 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando você é corrigido, normalmente quando você é corrigido, sobretudo você está na posição de bastardo, tudo que você vai sentir é dor, tristeza. Quando você é corrigido, você até pode correr o risco de questionar o amor de quem está te corrigir, de você questionar a bondade de quem está te corrigir, de você questionar o amor de quem está te corrigir. Só que a Bíblia está a dizer assim: não gera tristeza, mas depois que você aceita e exercita, você pode produzir frutos pacíficos. Está a entender? No princípio você não entende a bondade da correção, a bondade da disciplina. Só depois, se você aceitar se submeter. Você já deu conta que existem pessoas, elas têm erro de formatação. Apóstolo, como assim? Existem pessoas que não estão preparadas para ouvir não. Existem pessoas que não estão preparadas para ouvir não. Existem pessoas que não estão preparadas para ouvir não faça isso. Existem pessoas que não estão preparadas para ouvir o caminho que tu estás a seguir é um caminho errado, volte. Existem pessoas que ao longo de toda a vida deles, eles foram nutridos simplesmente com o sim, 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 sim. E no dia que ouvirem um pensamento contrário do sim, para eles é perseguição, para ele já não estou a ser amado, para ele já está me tratando como indiferença. Vocês estão a entender? Por quê? Porque isso aqui não é só problema da vida adulta, isso é problema até mesmo desde o berço. Há crianças que nunca foram repreendidas. Adultos que xingam hoje são crianças que xingavam quando eram pequenas, e os seus pais, quando as crianças xingavam, ficavam a sorrir. Olha, ele falou. Quando você vê criança em tua casa, está toda hora metida na conversa dos mais velhos, você é uma criança que está a crescer com mau comportamento, que não sabe quando é que é conversa para ele, quando é que é conversa dos adultos. É uma criança que na vida ela absorve tudo e não está preparada para ouvir não. E amanhã, quando você lhe diz assim: não faça isso, não vamos comprar isso para ti, não vou te dar isso, sabe o que é que ela vai pensar? Já não me ama. Entra em depressão, começa a chorar. Se recebeu não na igreja, já não vem mais na igreja. Se recebeu não na igreja, vai procurar agora outro pastor. Porque existem muitas pessoas inconstantes mudando de igreja. Não é só pelo facto de que provavelmente naquela igreja não se ensina o que deveria mudar a vida dele.
Na maior parte das vezes é porque não satisfazeram os desejos do coração dele. E quando de repente não estão a fazer aquilo que muito deseja, ou não estão a fazer aquilo que são os seus próprios caprichos, esperneia como uma criança mimosa, começa a falar à toa, começa a gerar acusações, calúnia, começa a andar triste, de tal maneira você lhe vê na igreja: a paz do Senhor, irmão. Amém. O objetivo é mostrar aos líderes, ao pastor, ao apóstolo, que ela está ferida com alguma situação. São crianças que têm erro de forma. Estão a entender? São crianças que têm erro de